Boa noite, galera. Meu nome é Pablo, falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a escalada, né, de violência entre os Estados Unidos e o Irã. E a questão da defesa que as pessoas que se dizem cristãs, né, mas que a gente sabe que foram tomadas por essa ideologia do pacifismo, do politicamente correto, esse marxismo cultural, né, que vem destruindo nosso senso comum. E também e a grande mídia, né, que defende claramente o Islã, né, os representantes dos países cuja religião é predominante, o Islã, né. A gente percebe que na grande mídia ou as pessoas que se dizem cristãs, mas que não defendem Cristo em canto nenhum, pelo contrário, eles mais atacam do que defendem, né? A gente vê que elas ignoram tudo que acontece todo ano, né? No Natal, quase todo ano, os grupos terroristas eles decapitam cristãos, gravam vídeos e mandam pelo mundo todo. O cristianismo, se você for no site Portas Abertas, ele vai mostrar lá os países onde os cristãos são mais perseguidos, né? O ranking dos países onde o cristão é mais perseguido. E também mostra os dados de número de cristãos que foram violentados de alguma forma, espancados ou até mortos, né? E os números são assustadores. A religião cristã, as religiões cristãs são de longe as que são mais perseguidas do mundo. É o número de pessoas que mais morrem no mundo, né? Os números absolutos são os que mais morrem, simplesmente por muitas vezes pregar o evangelho em certos países, né? Ou simplesmente por serem cristãos, né? Nem tem lugar que você nem pode fazer um culto na sua casa, né? Eles vigiam tudo, como em algumas regiões da China, por exemplo. A China é um caso particular porque lá eles também perseguem muito também os muçulmanos lá. Tem a região da Caxemira, se não me engano. Não sei se é a Caxemira, mas enfim, tem uma região na China que é de maioria muçulmana. E lá eles também são perseguidos. Lá na China eles não, não perseguem apenas os cristãos, mas também os cristãos também são muito perseguidos lá. E um país como o Irã, por exemplo, lá cristão não tem vida fácil não. Lá você não pode pregar evangelho, você não pode dizer que é cristão, né? Você pode ser morto, você pode ser espancado no meio da rua pelo, pelas pessoas, né? As mulheres lá não têm direito a nada, são objeto dos seus maridos, né? E o Irã, ele não era assim, né? Até 1979, o Irã era um país quase ocidentalizado, era um país de liberdade. Mas, infelizmente, o regime dos ayatollahs lá, né, que o primeiro, né, agora eu estou esquecendo o nome dele, é o Khamenei, né? Ele foi treinado pela KGB na Rússia e colocado ali para fazer a revolução, né? Para estar à frente da revolução e tomar o poder, né? E implantar ali uma tirania, que é o que vem de lá até os dias atuais. E, e esse tipo de gente passa em branco. Esse tipo de comportamento, de morte aos cristãos, de decapitação em dia de Natal, você não vê falar na Globo, você não vê falar na Record, na Record, né, que se diz tão cristã, né? Você não vê falar em canto nenhum. Você não vê as pessoas defendendo a religião cristã, defendendo quem está simplesmente pregando o evangelho nesses lugares. Agora, por outro lado, quando um país como, por exemplo, os Estados Unidos, né, o anti-americanismo também é muito grande, né? É complicado. Mas quando um país toma uma atitude de eliminar
um terrorista, que aquele cara não é general, aquele cara, o Soleimani, é um terrorista. Ele está por trás do atentado na Argentina que matou, acho que se eu não me engano, 65 pessoas num prédio lá de judeus, não sei o que era, mas era um prédio que era alguma representação de judaica. Atentados pelo Oriente Médio, Iraque, Síria, por todo o Oriente Médio onde tem cristãos ou sunitas e há um ataque, e quando vai ver se o grupo o grupo terrorista é ligado ao regime iraniano, como é o caso do Hezbollah, como é o caso do Hamas, se eles recebem dinheiro do regime iraniano, todos esses ataques são orquestrados lá no topo da pirâmide, né? Era orquestrado por esse cara. E ninguém fazia nada. E ninguém dizia nada, e ninguém nem sabia que esse cara existia. E agora que os Estados Unidos tomaram atitude e eliminaram esse elemento da face da Terra, graças a Deus, né? Você vê todo santo dia alguém defender o sujeito que morreu, um terrorista. Você vê todo dia alguém tentando defender o Islã de alguma forma, querendo igualar o Islã à religião cristã. As pessoas que se dizem cristãs aqui no Brasil, católicos evangélicos, que não quer dar o braço a torcer por causa dessa bosta, dessa ideologia de esquerda. Os caras, porque não quer dar o braço a torcer, fica defendendo os caras. A Igreja Católica também matou muito nas cruzadas. As cruzadas a gente sabe que foi uma resposta à invasão islâmica na Europa, na Península Ibérica. Qualquer retardado que estuda história sabe disso. Então é difícil, é muito difícil você estar num país, conviver com pessoas que defendem o terrorismo. Porque no fundo estão defendendo o terrorismo. Estão sendo pautados por essa televisão aí. A Globo defende esses terroristas. Na cara dura, na cara de pau. Eu peço até para você, por acaso, for ver esse vídeo e pense que eu sou um conspiracionista, que eu sou um maluco. Eu quero que você pesquise quem foi o vice-presidente da Venezuela no período acho que foi no período de Chávez ou no começo do período de Maduro. Quem foi vice-presidente da Venezuela recentemente. Você vai ver pelo nome do cara que o cara não é venezuelano de jeito nenhum, o cara é iraniano. Então o Irã estava estendendo sua influência por diversos lugares. Estava na Venezuela com o vice-presidente iraniano, até um tempo desse. O grupo Hezbollah está agindo ali na tríplice fronteira, ali no Paraná. Entendeu? E a gente não está se ligando nessas coisas, a gente não está percebendo isso, a gente não vai atrás disso. A gente só consome essa mídia cebosa que o único intuito dela é atacar o governo todo dia, todo santo dia. Não noticia mais nada. Não noticia algo que é importante pra gente, como um grupo terrorista que tá ali na tríplice fronteira. Ninguém fala sobre isso. Assim como não falaram do Foro de São Paulo, né? Durante 16 anos. E agora dizem que o Foro de São Paulo é uma reunião de velhinhos que não serve pra nada. Então, é difícil. É muito cansativo você ter que lidar com essas pessoas que não querem ir atrás dessas informações. Para elas preferem se fechar no mundo delas e deixar que os outros que estão falando isso sejam colocados na latrina do esquecimento e chamados de loucos. Mas, enfim. Você que é cristão, eu peço e oro que todos os cristãos no nosso país botem a mão na consciência e que comecem a pensar nas pessoas que estão sendo mortas aí, nos mártires, pela África, pelo Oriente Médio, pela Ásia, porque é muita gente sendo morta por esse tipo de pessoa como o Soleimani era. Vamos orar por esses cristãos e que Jesus conceda conforto a as almas, né, desses mártires, as famílias deles, que um dia eles possam
ver o trabalho deles, o fruto de tudo que eles fizeram nessa terra sendo voltando, né, em recompensa para eles. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.